Olá, na Conversa SA de hoje vamos falar sobre o sobe e desce do câmbio, como deve ficar o valor do real em relação a outras moedas nos próximos meses. Para conversar com a gente, convidamos o professor de economia, Luciano de Agostini, e o empresário Samir Amied, ele que atua na área de câmbio. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Igualmente. Professor, a gente observou nos últimos meses, vamos dizer, no período aí de um ano, o dólar na casa de 1,80, 1,90, depois passou de R$2. Em geral, as pessoas não entendem bem o que está acontecendo. Mais recentemente, houve uma redução, uma queda na taxa, né? O que está havendo nesse mercado atualmente? Isso. A taxa de câmbio ela é fundamentada em variáveis macroeconômicas. Então, dentro desse arcabouço, a macroeconomia de dois países é que vão reger o valor nominal da moeda, algo que a gente vê todos os dias. Vários fundamentos levam à variação cambial macroestruturada. A primeira delas é a arbitragem da taxa de juros entre dois países. Então, por exemplo, se a gente pensar na taxa de câmbio real por dólar, a gente vai ver que depois da crise de 2008, os Estados Unidos baixou fortemente a taxa de juros de 5,5% ao ano para rapidamente a taxa de 0 a 0,25% ao ano. Também a nossa macroeconomia, ao longo desse tempo, baixou a taxa de juros de 12,75 naquela circunstância para os atuais 7,25. Essa parcial da taxa de juros, que é uma primeira variável que eu comento aqui com o ouvinte e com vocês, é que a taxa de juros dos Estados Unidos caiu e a nossa caiu também. Só que a nossa caiu menos do que a deles em termos quantitativos, certo? Então, nesse aspecto, ainda existe uma larga arbitragem da taxa de juros. Então, por essa parcial, a taxa de câmbio, ela tende a taxa brasileira, a taxa de câmbio real, o real, na verdade, ainda tende a ficar mais forte. Agora, mais recentemente, a gente percebeu que, pelo menos pelo que se diz em geral, em termos políticos, vamos dizer assim, que o governo atuou para que o dólar voltasse a casa em torno aí de R$2. Isso, né? Isso. O que ocorre é que no ano passado, né, se a gente lembrar um pouquinho do mês de fevereiro, janeiro do ano passado, a gente viu que o câmbio bateu ali próximo à casa de 1,60 e rapidamente ele começou a subir para 1,70, 1,80, 1,90, ao mesmo tempo que o Banco Central do Brasil estava fazendo um movimento de queda da taxa Selic. Então, nesse aspecto, o governo brasileiro, se a gente pensar nesse movimento, ele não tem interesse nenhum em manter um câmbio a 1,50, 1,60, porque isso vai não dinamizar a indústria brasileira, que é um dos setores que ainda empregam aqui no nosso país. Samir, quando você... de que maneira você percebe isso lá na sua empresa, né? Na procura pelo dólar, no caso, ou por outras moedas que sofrem essa variação repentina, por assim dizer, né? Quer dizer, especialistas como o professor conseguem observar isso com antecedência, mas a maioria das pessoas não tem isso. Hoje, como é que você vê o fluxo de clientes, por exemplo, hoje em função disso? Na realidade, o cliente ele vai junto com o mercado, né? Então, é muito interessante. Quando a taxa de câmbio estava lá embaixo, né, 1,55, 1,60, muitas vezes, não, vai cair mais. Vai cair mais, vou esperar mais um pouquinho, né, com a viagem marcada para 20 dias, 30 dias. Aí, quando houve essa trajetória de alta, aí os clientes aparecem realmente querendo até, percebendo que a moeda vai subir e com viagem marcada, né, então eles adquirem com mais avidez a moeda, né? E quando está naquele momento de compra mesmo, muitas vezes até o mercado fica um pouco parado. Então, o mercado de câmbio manual, muitas vezes, ele agita em função da oscilação da moeda. Então, muitas vezes, a gente até está torcendo para dar uma mudada no mercado para acordar o cliente. Você notou isso agora recentemente, quando houve essa queda estava em torno de 2,10, 2,15, né? E foi para próximo de 2. O mercado até ofertou. Muitos clientes começaram a vender. Não, agora está na hora de vender. Quando estava alto, eles esperaram, né? E começaram a vender. E muitos, assim também, não, vou esperar. Não, a gente está até aconselhando, não, por favor, você nesse momento aproveite e compra mais barato. Né? Porque se você for esperar realmente uma mudança
grande na moeda é mais a longo prazo. Isso. Né? Até em função dessa diferença das taxas de juros, né? O mercado ainda continua recessivo no mundo. Né? Então, existem muitas diferenças entre os países. Né? Então, pode acontecer muita coisa com as moedas. O que o Samir está querendo explicar, até eu comento tecnicamente em macroeconomia, é que os agentes sofrem de um fenômeno que se chama informação assimétrica. Então, ao mesmo tempo, junto com a psicologia, quando existe alguma conduta de política monetária, creditícia, fiscal ou cambial de alguns dos policymakers, então, às vezes, essa informação que é repassada aos jornais e revistas de grande circulação pode fazer com que a pessoa que precise, que necessite do câmbio, e não a pessoa, porque tem dois, aquele que precisa do câmbio e aquele que é o rentista, né? Aquele que especula. Então, existem dois players dentro desse mercado e que as informações que cada um tem vai fazer com que esses movimentos de curto prazo ocorram. E por isso que quanto menos respostas negativas os policymakers dão para o público, talvez menos volatilidades existam dentro do curtíssimo prazo. Ou seja, existe o câmbio de curto, existe o câmbio de longo, ele vive o câmbio de curto, que é o movimento diário, que eu até sinceramente tenho grande dificuldade de explicar no sentido de modelos estatísticos, né? Porque as variáveis são de alta frequência. E a gente, então, consegue perceber que quando existem períodos de incerteza, né, sobre uma macroeconomia de um país ou de uma macroeconomia de outro país, existe uma tendência sempre para ir para a moeda mais forte. Em geral, as pessoas, é claro que o professor fala e as pessoas, em geral, ficam, mas o que exatamente todo esse movimento tem a ver com na hora de eu comprar? A pessoa que vai comprar, que está pensando numa viagem, ela vai atrás de informação nesse nível ou ela fica ali no superficial? Não, e ela vai atrás de informação. Como ele falou, na base da psicologia. Ela vai atrás de informação, né? Porque muitas vezes, hoje em dia, as viagens internacionais, elas não acontecem de uma hora para outra. Né? As pessoas estão se programando com 6 meses de antecedência, até 1 ano de antecedência. Né? Então, algumas pessoas fazem até o correto, elas vão comprando no decorrer do tempo. Isso, eles podem pagar um momento um pouco mais caro, um pouco mais barato, acaba tendo um preço médio razoável. Outros percebem que a moeda realmente deu uma recuada boa, ele tinha o recurso disponível e acaba adquirindo a moeda muitas vezes 3, 4 meses antes da viagem, entende? Então, eu estou percebendo isso agora, quando o câmbio agora está nessa faixa de 1,96, 1,97, né? Porque o próprio governo diz exatamente, a gente não pode baixar o câmbio abaixo do 2. Né? O governo, na verdade, está muito claro para a gente que o governo está tentando buscar uma forma pela tal não desempregar a nossa população. Exatamente. Nós estamos hoje num nível de desemprego baixo, historicamente, e um dos objetivos que o governo tem, além do controle da inflação, através do sistema de metas de inflação, é manter essa população empregada. Então, o câmbio ele pode ser um agente, uma variável importante num prazo médio para que se determine essa taxa de desemprego. Vale lembrar também que um câmbio de desequilíbrio, que a gente chama, ela é fundamentalmente perversa para a indústria e para a produtividade marginal do trabalho. Que de um lado pode gerar inflação e de outro pode prejudicar o câmbio barato gera improdutividade e o câmbio alto gera inflação. Isso. Você pode ver que o Banco Central, quando o dólar rompeu 1,96, o Banco Central entrou comprando. Isso. Na verdade, quando ele comentou isso, eu já estou comentando que o Banco Central hoje tem um nível de reservas ainda confortável, mas cara para o país. O nível de reservas do Brasil ainda é muito caro pela taxa de juros que se paga para manter esse volume de reservas. E o Banco Central hoje ele pode fazer um sistema de câmbio, apesar de ser um câmbio flutuante, ele pode entre aspas, ele pode fazer na minha opinião, hoje o Brasil tem um câmbio fundamentado em administração. Então, um câmbio administrado. Ou seja, se o Banco Central ele percebe que o câmbio chega a um determinado nível, ele pode fazer as intervenções fazendo o swap cambial ou swap cambial reverso. No mercado futuro, de tal forma que atenue a volatilidade do mercado à vista. Ou seja,
os movimentos mais bruscos de um dia para outro, o Banco Central pode atenuar via os leilões. Quer dizer, quando a gente olha toda essa questão macroeconômica, né, também tem que se considerar aquilo que o senhor falou já, o psicológico, né? Porque os R$2 ali também mexe muito com quem vai comprar ou vender. O público assimilou já esses R$2. Tá? Quando teve a trajetória de alta, a gente sofreu um pouco. Aí quando chegou no 2, o pessoal viu que, olha, realmente, e os policymakers, né, que estavam comentando, ó, realmente agora a taxa de câmbio tem que permanecer, porque senão a indústria vai se complicar, né? Aí o povo realmente assimilou e em função também de que quando a pessoa viaja, principalmente para os Estados Unidos, vê que as coisas lá estão super baratas, super atrativas, então ele continua comprando. Agora tem uma questão, né, professor, que sempre, normalmente, quando se fala em câmbio, a gente pensa em viagens, né, como o Samir está citando, e a gente até vai ver, aqui, né? A gente até vai ver uma reportagem no segundo bloco que vai falar disso, mas o dólar, ele está ligado à vida das pessoas, o dólar, o câmbio, de uma maneira do mundo inteiro, muito presente. Porque é a moeda porque é a moeda mais líquida do mundo. A pessoa pode falar assim, não vou viajar, isso não me interessa. Vai influenciar na vida? Vai influenciar. Influencia na vida, sim. Influencia no pão, exatamente. Em muitos países influencia no pão mais fortemente do que em outros países. Então, por exemplo, se a gente comentar assim, por que o Samir não compra a moeda de Zimbábue para colocar na sua carteira de investimentos? Ou por que você não compra uma moeda venezuelana para comprar na sua carteira de investimentos? Não é uma moeda forte. Isso, não é uma moeda forte. Mas por que ela não é uma moeda forte? Porque a macroeconomia desses países e os políticos desses países não apresentam um nível de confiança elevado para que a população possa transacionar esse tipo de moeda. Eu vou pedir licença a vocês um instante, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.